Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a toda a família de Cristo, que Deus abençoe, ilumine a sua vida, a sua casa, hoje, amanhã e para todo sempre. Aqui quem vos fala é o Bispo Neto e gostaria também que você nos acompanhasse pelo Facebook, nossa página no Facebook, Bispo Neto e Pastora Priscila, tudo junto, como também no YouTube. Daqui a pouquinho eu vou realizar uma oração. Eu quero deixar aqui a palavra do livro de Daniel, que a Bíblia fala sobre a escritura na parede. A Bíblia fala sobre um rei Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor, aquele mesmo que lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo. Ele morreu, seu filho assume, Belsazar, e ele de repente observa na parede do palácio umas escritas, e ele não sabe o que está escrito ali, ele não consegue entender o que está escrito. Ele chama magos, sábios, feiticeiros, ele chama todos ali do reinado, do reino, para buscar entender o que é aquilo. E apenas um homem, no caso Daniel, por ser direcionado por Deus, por entender as coisas lá de cima, consegue entender aquelas escrituras que estavam escritas, Mené, Mené, Tekel, Parsim. Preste atenção no que Deus quer falar com você, pare tudo agora, porque Deus quer revelar algo para a sua vida e direcioná-lo para que você possa entender a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que no mesmo instante apareceram os dedos de mãos de homens e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsazar e mudou-se o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer ao teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem estas escrituras e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler essas escrituras e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Veja que Daniel, ele era um homem inteligentíssimo. Veja que ele estava há um certo tempo esquecido. E Deus fez Daniel vir à memória do rei, que não o conhecia, mas apenas Nabucodonosor sabia que era Daniel, e sabia sua mãe, mãe de Belsazar, do rei, que era um homem em que seu marido conhecia, e Deus havia operado maravilhas por meio dele.
Era um homem que tinha a excelência, o Espírito de Deus. E observa uma coisa, veja que quando nós temos a direção de Deus, nós passamos a entender as coisas lá de cima. As pessoas aqui embaixo, elas não compreendem as coisas lá de cima. Apenas aquele que é Espírito consegue decifrar, consegue entender, consegue desenrolar, consegue, operar de uma maneira celestial em um mundo terreno. Que coisa extraordinária, observe isso. Isso é tão forte que mostra claramente quando o rei chega a Daniel e oferece tudo aquilo que é riqueza, é ouro. E Daniel fala, não, fique com isso, ou dê para outra pessoa, mas eu vou decifrar. Veja que o interesse de Daniel não está focado em nada desse mundo. O foco dele estava nas coisas lá de cima. Entenda bem de como este homem, ele tratava de assuntos que aos olhos humanos eram impossíveis de solucionar, e ele conseguia solucionar. Isso vem por uma direção que o Espírito Santo nos dá. Deus quer fazer você um solucionador de problemas, meu irmão. Deus quer fazer você ser luz nesse mundo, ser um canal de bênção na vida, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E olha o que Daniel falou: ó rei Deus, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, grama, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração ainda que sabias tudo isso que teu pai passou. E te levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Olha que coisa forte. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado ao medo aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então preste atenção, de uma maneira bem rápida, objetiva. Eu queria que você entendesse isso. Veja que Nabucodonosor, seu pai de Belsazar, uma vez que achava que era invencível, que estava acima de Deus, que mandou construir uma imagem, que todos adorassem aquela imagem que ele havia construído, enfim. A Bíblia fala que ele foi pastar com os animais, ficou como um louco, comendo grama, comendo erva, dormindo ao relento. E tudo isso foi para mostrar que Deus é quem coloca e Deus é quem tira. Que tudo está sob o domínio dele. Nós, como homens, não somos absolutamente nada. Ele nos dá, ele nos direciona, ele nos dá a vida, ele nos dá a vida. É ele quem nos dá a saúde, é ele quem nos dá o ar que respiramos. E o seu filho não entendeu isso, mesmo vendo o exemplo do seu pai. Pegou o utensílio da casa do Senhor, usou das coisas
consagradas do altar, usou das coisas do Senhor para o seu uso próprio, para o seu benefício, para os seus prazeres. E é isso que nós nos preocupamos nos dias de hoje, quando nós observamos que na casa do Senhor, que é santa, às vezes é usado situações, pessoas que estão ali, às vezes, usando a igreja, usando situações para então se beneficiar. Ou vai à igreja, ou usa de utensílios, ou usa disso, daquilo, para o seu próprio benefício, para o seu próprio prazer. Sendo que quando nós vamos à casa do Senhor, não é para satisfazer a nossa vida, não é para o nosso prazer, não, é para o prazer dele. Tudo que nós fazemos é para ele. O culto não é para nós, é para ele. As músicas, as canções, não é para nós, é para ele. E quando passamos a entender isso, e não passamos a servir a Deus para alcançar benefícios próprios ou aquilo que venha nos satisfazer e não a ele, então nós perdemos o foco. Nós não conseguimos mais identificar e entender aquilo que Deus vem direcionando para nós. Veja que Daniel foi o único que conseguiu interpretar aquelas palavras, aquelas escrituras. E o interessante disso é que mostra que Belsassar, este rei, que havia usado de utensílios da casa do Senhor, uma taça de ouro, que ele usou para beber vinho, usou junto para se prostituir ali, enfim. Era algo que ele não podia tocar. Era algo sagrado. Nós temos que entender isso porque a Bíblia fala que ele foi pesado na balança e achado em falta. Nós temos sido pesados nessa balança todos os dias, meu irmão. E nós não podemos nos ser achados em falta de alguma coisa. Pelo contrário, nós temos que estar na balança e quando formos pesados, então não termos falta alguma. Estarmos com as nossas mãos limpas diante do Senhor, com a nossa vida limpa diante do Senhor. E uma vez que isso acontece, então passamos a ser honrados por Ele, passamos a ser fortalecidos por Ele, passamos a ser engrandecidos por Ele. Veja que Daniel estava esquecido, de repente Deus faz Daniel aparecer. Deus cria uma situação e eleva Daniel novamente. Olha que maravilha! E ali Daniel se torna abençoado. Porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E quando você consegue identificar isso e perceber que quando você se torna espiritual, quando você se torna santo, quando você se santifica, então você consegue identificar as escrituras na parede, você consegue ver coisas na palavra que Deus mostra que nenhuma outra pessoa consegue entender, que nenhuma outra pessoa consegue identificar, e Deus está revelando aquilo para você, para te fortalecer, para te abrir os olhos diante de uma situação. Ou seja, você consegue montar todo um quebra-cabeça, toda uma palavra, um direcionamento celestial para a tua vida que te faz crescer, que te faz alimentar, que te faz florescer, que te faz produzir os frutos de Deus na sua vida, neste mundo que nós estamos vivendo. Passamos a ser um espelho, como Daniel. Todos lembravam de quem era Daniel, o homem que conseguia decifrar sonhos, enigmas, coisas impossíveis que ninguém conseguia fazer. Ele conseguia, porque não era ele, mas os talentos que Deus havia lhe dado, por uma vida de santificação, por uma vida de propósito, por uma vida reta que ele levava diante do Senhor, não focado nas coisas deste mundo. Como você vê que quando o rei oferece para ele, ele não faz questão daquilo. E quanto menos você faz questão das coisas deste mundo, mais Deus dá para você, mais Deus acrescenta na sua vida, mais Deus lhe prospera, mais Deus lhe honra, mais Deus lhe abençoa. Glória a Deus, guarde essa palavra no seu coração, toma posse. Eu quero orar por você, feche os seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que essa palavra possa permanecer neste coração e que este que me ouve, Pai, não venha tocar nas coisas do Senhor, que não venham, meu Deus, fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas que venham se manter fiéis ao Senhor, que ninguém se ache pesado na balança. Tem muitas pessoas que estão pesadas de pecado, de sujeiras, mas Deus, que ela possa se limpar diante desta palavra, que ela possa estar mais firme diante do Senhor, para que ela possa entender as revelações, o direcionamento que vem do alto, Pai, por não ser ela carnal, mas sim espiritual. Torna a tua igreja, torna o teu povo, Pai, espirituais, direcionados pelo Senhor, Pai, com uma visão celestial, não uma visão terrena. Traga isso para a tua igreja nesses dias, é o que nós lhe pedimos, Pai,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que crêem, diga amém, diga glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Toma posse dessa mensagem, dessa palavra. Um beijo no coração de todos, fique na paz